E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano. Vamos comentar esse jogo com o Vasco aí, lá no São Januário. E primeiro queria agradecer o pessoal que participou da live ontem do intervalo. Se der, como eu disse, até ontem eu nem iria fazer a live, mas eu vi que as pessoas disseram que estavam esperando, hein? Porque essa live ela vai acontecer conforme a minha disponibilidade, até porque eu não sei muito o que ficar fazendo numa live, entendeu? Mas estamos aí, pessoal. Mas ontem eu estava em casa olhando o jogo, estava para fazer, até como um teste aí, agradeço a quem participou. Espero que no Grenal, vamos ver, provavelmente eu vou fazer também. Mas vamos comentar sobre o jogo, né? O Renato ontem escalou muito mal o time, parece assim, escala mal para mexer bem, né? O Renato é foda, escalou mal, né? Porra, Rômulo e Michel, a saída de bola inútil, apesar de David Braz e Paulo Miranda, que boa saída de bola. Paulo Miranda ontem assim, a saída de bola do Grêmio, até a entrada do Darlan, tá? A entrada do Darlan, e aí a gente se pergunta como é que pode o Rômulo ser ficha 1 no lugar do Darlan, cara. O Urizinho entrou bem, lançando no meio da fogueira, jogando bola. Certas divididas, assim, a gente chama às vezes de pé de ferro, ele perdeu todas. É um guri, é um piá, mas não se bichou, não se cagou pra dividida, porque, cara, quando tu tá jogando bola, tu sente a maneira que o cara vem na bola, né? E geralmente a gurizada mais nova, cara, porra, imagina um piá comigo jogando bola, eu um atleta, né? Lá, então assim, ó, essas coisas assim, o Renato realmente promove a base. Às vezes a gente torcedor acha que ele segura demais ou fica, cara, é nítido, assim, não é questão de segurar, mas o Rômulo é ninguém, o Rômulo é um nada no time do Grêmio. Pode ser que amanhã, como o Madison, que virou destaque, que nem diz o Peninha no Patético Paranaense lá, pode ser que seja destaque no outro clube, aqui no Grêmio não vai ser, né? Então assim, o Renato já no primeiro momento já substitui, no primeiro tempo entra o PP, aí sim deu velocidade ao time do Grêmio, né? O Grêmio teve a posse de bola, mas o Vasco foi perigoso no sentido de estar jogando em casa. A torcida do Vasco é uma torcida foda, mete uma pressão foda. Eu vou ser bem sincero aqui, simpatizo com o Vasco da Gama. É um time que no Rio, talvez um dos únicos times do Brasil que, assim, que eu simpatizo, e até é torcida amiga do Grêmio, a do Vasco. Em São Paulo, é que eu simpatizo, mas respeito o Palmeiras, assim, não. Inclusive quem teve no jogo Grêmio e Palmeiras na arena, viu o pessoal da Mancha Verde no bar do Ito, no meio da torcida do Grêmio, andando tranquilamente aos arredores da arena, pois a gente sabe, né, o respeito total as torcidas amigas aí, né? Mas o Grêmio tinha um buraco muito grande entre no primeiro tempo, antes da primeira substituição, e depois por lesão sair Tassiano e entrar mais jogadores ali, um buraco muito grande entre o ataque e o setor de volante muito próximo à defesa. No segundo tempo que o Grêmio melhorou, existia um buraco muito grande entre o meio campo e a defesa. Isso dá espaço ao time que rouba a bola no contra-ataque, passa da linha do meio campo e fica aquele espaço ali. Muitos jogadores como Cebolinha, o Cebolinha assim, dando um suporte muito grande à defesa, não parou de correr em momento algum. No segundo tempo ele dribla todo o time do Vasco, cansa, cai no meio campo. E eu conversando com o Chico, agora eu comprei celular novo, celular que eu tinha, para me mandar áudio tinha que estar conectado no carregador. Então ontem eu pude ficar eu e o Chico olhando o jogo e eu dizia, Chico, cara, pelo amor de Deus, até uma hora eu e ele se corneteamos dizendo que a Cebolinha dá muito balaqueiro, dá muito individualista, daqui a pouco ele faz aquele golaço, cara. Então,
eu queria dizer que no primeiro tempo o Grêmio conseguiu empatar, tá? E, cara, e aí fiz a live ali, aquilo que eu falo na live, o Grêmio tinha tudo para poder virar o jogo, né? Mas, e sair com os 3 pontos lá de São Januário, não dava para perder pontos lá, respeito ao Vasco, mas um time que realmente muito inferior ao time do Grêmio, né? E aí o segundo tempo, após o empate, com a entrada do Darlan, o Grêmio realmente conseguiu armar suas jogadas, né? Mostrou que está focado para esse Grenal aí, né? Com a entrada dos jogadores, o Grêmio voltou a envolver os times, e o Internacional, nosso rival, também não é lá essa maravilha toda, né? Assim como o Grêmio não é lá essa maravilha toda que nós torcedores nós queríamos garra, nós queríamos cair de pé, não tomar 5 numa semifinal da Libertadores. Isso não pode acontecer com o Grêmio. Entendeu? O certo, Dom Torto, era quebrar todo o time do Flamengo, sair 5 expulsos e terminar o jogo 2-0. Era isso que tinha que fazer. Mas aí veio o fair play, veio apologia à violência. Não é apologia à violência, é apologia ao futebol. O futebol é assim, não sei, velho. Não quero briga com ninguém, mas o futebol envolve torcida, envolve sangue nos olhos, envolve um monte de coisa, né? Então assim, ó, muito bom, gostei muito do segundo tempo do time do Grêmio, onde o Grêmio, apesar de ser lento, o Grêmio anda muito lento na retomada de bola. Ontem melhorou essa lentidão, jogadores tentando armar, Tardelli tentando armar e assim, tentando ter rapidez na retomada de bola, né? O Tardelli, assim, eu vejo o futebol, a gente conhece ele, mas achei ele muito abaixo do que poderia esperar. As grandes surpresas do jogo, de novo, foi o Luciano, né? Um cara que brigou 90 minutos, sofreu o penal daquele podrão lá do como é que é o zagueiro, aquele Castan, né? Castaman. O Castan, aquele tá louco, cara. Aquilo é um meu Cristo, aquilo é foda, aquele magrão, velho. Tá louco, que dá de cacetada Durango Kid no gibi, né? Marcou o seu golzinho aí, faz pivô, atrevido às vezes até displicente, mas brigou o jogo inteiro. Muito melhor, muito mais efetivo do que o André, né? Então assim, 3-0, gol do PP, abrindo o placar, empatando o jogo, Cebolinha, um golaço, né? E o terceiro gol para finalizar poderia ter sido mais, né? Agora sim, vamos falar de umas coisas assim, por exemplo, o teu goleiro aí, brother, não dá, cara. A gente já começa a ouvir zum de que o Grêmio tá atrás de goleiros e fica difícil lidar com essa situação, pois ainda a gente tem jogos pelo Brasileiro, não podemos deixar no ruim o goleiro titular do Grêmio, que é o Paulo Vitor aí, né? Mas perigoso. Ontem, mais uma vez, ele toma, o Vasco abre o placar, faz 1-0 num gol de falta, uma bola muito bem batida, inteligentemente por baixo da barreira, e não tem nada a ver com desviou ou passou por baixo do fulano, tá? A bola até faz uma curva, se vocês prestarem atenção bem no lance, o Paulo Vitor, ele vai realmente onde a bola vem vindo, ela faz uma curva e ele ainda consegue tocar nela, mas meu amigo, assim ó, encostou na bola, não dá para deixar a bola passar, tá? Mãozinha de alface, mais uma vez, tá mal o nosso goleiro aí, vamos para um Grenal, onde eles também vêm com tudo, e tô confiante no Grenal, já ontem, até antes do jogo de ontem, eu tava meio nervoso com esse jogo aí, pensando, não dá para perder dentro de casa para os coreanos aí. Mas ontem deu uma animada. Agora o goleiro é um perigo, tá? Os destaques desse jogo aí, porque o Grêmio conseguiu retomar a posse de bola com as mudanças do Renato. Ele mudou o time, aquilo que eu digo, escalou mal e mexeu bem, né? E o Grêmio retomou o futebol, fez da posse de bola gols, né? Mas o Grêmio é melhor que o Vasco, aquele time misto do Grêmio é melhor que o time do Vasco, tá? E realmente o Grêmio tomou conta do jogo, mostrou o foco, não está desanimado, e vamos que vamos pro Grenal. 3-1 no Vasco, destaque total a esse menino Darlan aí, que jogou muita bola, e a Luciano. O que me deixou um pouco assim abaixo foi o Tardelli, que eu esperava um pouco mais dele, né? O Tardelli muito displicente, muita bola para trás,
assim, nada ao objetivo perto dos outros jogadores que jogaram naquele setor ali. Mas, como diz o Chico, ele vai melhorar. É isso aí, pode crer, 3-1 na cola da Grêmio.